Boa noite, pessoal. Estamos aqui diretamente do Bar do Frango, no Parque São Lucas, Avenida São Lucas. Bar do Frango, sob a administração do nosso querido Flávio Tavares, o popular Tatal. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que eu não sei qual a palavra exata para poder falar melhor, se ele é poeta, se é escritor, se é cantor, se é esculhambador, enfim, né? É uma pessoa que não dá nem para você ficar também tomando muito tempo, ele já está pegando toda a cena lá no fundo. Com vocês, Vlado Lima. Vlado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo e comece da maneira que você achar melhor. Tudo bem? Começa apertando a minha mão. E nada mais também, nada menos do que o nosso querido também Arnaldo Afonso, aqui do nosso lado, que também vai participar desse nosso bate-papo. Não tinha como não trazer o Arnaldo, né? Senão fica muito séria a conversa, né? Porque o Vlado sem o Arnaldo é um, e com o Arnaldo é outro lado que vocês irão conhecer hoje. Vamos lá, Vlado. Por onde que a gente começa? O Vlado, ele trouxe aqui pra gente o livro Noia, que é o último lançamento dele, quer dizer, o último não, o mais recente, né? Que é o Noia. E do que trata o Noia? Ou vamos começar assim, quem é o Vlado Lima? É o Noia? O Vlado Lima também é nóia. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Como diria o Soneca na entrevista dele, é uma honra, né, estar aqui no Bar do Frango. Eu não conhecia, quer dizer, conhecia de estar presente, mas sabia de todos os movimentos, né, todo mundo que já tocou, enfim, do sarau aqui do Bar do Frango. Sei que aqui é um polo de cultura, um centro cultural, né? Então para mim é uma honra ter o convite e estar aqui no Bar do Frango, nesse templo da cultura, né? E a gente fica mais contente ainda, né, Arnaldo, ao ver que de tanta gente que passou aqui e com um perfil seu, né, não teria um lugar melhor do que a gente conversar, né? Tanto é que Também quando a acho. gente fez o convite, então até falei, Vlado, você quer que seja lá no Julinho, quer que seja em outro lugar? E você, não, eu quero conhecer o Bar do Frango, né? Então a gente fica muito feliz em ver desse seu interesse e realmente você tem tudo a ver pela sua irreverência e pelo que representa esse espaço aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar do livro? Vamos, esse livro aqui, Noia, tem muito a ver né, com a pandemia. Foi um livro que foi gerado, foi escrito, produzido durante a pandemia. Durante a pandemia eu tive a sorte, né, de ter uma chácarazinha no interior. Então eu fui com a família para lá, né, minha filha, minha esposa, e a gente passou praticamente 2 anos lá no meio do mato. Foi mesmo, cara? No meio do mato e longe de tudo, né? Não tão longe, até porque lá a gente tem internet, você ficava meio, né, a par das coisas, mas a gente não via ninguém e tal, e eu aproveitei não, os textos, né, caíram, foram aparecendo, e justamente o que a pandemia trouxe para todo mundo, né? É um livro de versos ou é um romance? É um livro de poesias, são poemas, e os temas estão ligados o tema está ligado Aquele momento. Aquele momento da pandemia. Então é solidão, saudade dos amigos, tristeza, porque durante a pandemia eu perdi alguns grandes e queridos amigos, saudade, né, de você ter esse contato que a gente tem aqui, de tomar uma cerveja com os amigos. Depois quando a gente nós vivemos coisas como a pandemia, aí é que você percebe que isso aqui aparentemente é insignificante, né? Você tomar uma cerveja num bar como ali, mas faz uma falta tremenda, né? E eu botei tudo isso no livro, sabe? Medo de morrer, os amigos ir embora, as noites de insônia, o fato de eu estar no meio do mato. Alguém na sua família foi acometido pelo... Não. Não. Acometido pelo quê? Pela... Covid? É. Não, eu tive Covid. Eu tive Covid logo no começo da pandemia.
Justamente quando a coisa estava bem forte e a gente não sabia muito. Então quando você foi para lá, você já tinha pego. Não, eu fui para lá. E pegou lá? Não, peguei não, porque minha mãe adoeceu, eu tive que voltar para São Paulo para levá-la no hospital, e nesse lance de você ir para o hospital, eu peguei, entendeu? Mas vivi todo e era bem o começo da pandemia, então eu vivi todo aquele medo, né? Era uma coisa muito louca, era um cansaço, aquela, né? Você não conseguia andar 5 metros sem botar né, a língua para fora. Antes da vacina. Não tinha vacina. Foi bem no começo mesmo, né? Ninguém sabia, era uma coisa muito incerta e tal. Sim. Então tudo isso me deu combustível para eu escrever o Noia. Né? E de música, fez alguma ou foi só... Durante a pandemia fiz bastante música, foi um período bem criativo para mim, né? Porque eu estava ali sozinho, não estava com a família, mas assim, longe de tudo, então você pegava o violão, né? Você escrevia, lia muito, fazia caminhadas pelo meio do mato lá e tal, então, perto da represa, então tudo isso trazia um pouco de esse bucolismo, né? Trazia um pouco de... Quem você lia, Vlado, lá? Quem Quais via lá? os escritores? Quais os livros você Foi lia? uma época que eu li muito livros de história, né? Assim, eu já li de tudo, mas foi uma época que eu estava muito lendo livros de história. Eu lembro que eu li a biografia do Churchill, eu li alguma coisa sobre a Segunda Guerra, eu li vi muitos filmes, né? Reli algumas coisas que eu tinha deixado, que eu curtia. Vou ler de novo, reli Henry Miller, Sim. Bukowski. Ou seja, essa é a sua galera, a sua literatura são esses autores. Também. Minha influência né? E além do Noia, quantos livros você mais tem? O Noia é o meu quarto livro. Quarto livro. Então eu tenho mais 3. O primeiro é o Pop Para-Choque, que eu lancei pela Patois. O segundo é Como Suportar Jabs no Baço e Encarar Nocautes, também pela Patois. O terceiro é Sábado de Nada Inocente, que eu lancei pelo meu selo editorial, que é o Sopa de Letrinhas Editora. Você tem um, então? Tem. A gente tem eu junto com um parceiro meu, o Felipe Luiz, a gente tem o Sopa de Letrinhas Editora. Já editamos vários poetas, né? E a gente continua com o trabalho. Ainda existe esse trabalho? Isso existe. A gente está para lançar agora mais 3 autores, né? Inclusive entre eles o Walter Zanata, que é um amigo lá do Clube Caibi, o Arnaldo Socharal, Arnaldinho, né? O Arnaldo Marques, lá da Vila Maria. Sim. E mais o Nelson, que é um amigo lá da Vila Sabrina. Enfim, a gente está finalizando esse projeto. Então, Sopa de Letrinhas é editora, é sarau, e você é o apresentador do sarau Sopa de Letrinhas com a turma do Clube da Caiubi no Bar do Julinho, aos primeiros sábados de cada mês. Agora a gente está no segundo sábado de cada mês. Mudou? Mudou. Estamos no segundo sábado de cada mês, com o Sopa de Letrinhas Sarau e o Clube Caiubi de Compositores. Isso. Que são eventos, são paralelos, amigos, assim que já rola 20 anos, né? Já vai para 20 anos. Você faz parte dessa turma desde o início do clube? Desde o início. Quando eu cheguei, já tinha uma galera, mas assim, era há pouco tempo que estava lá. Eu lembro que cheguei, tinha o Max Gonzaga, que é um compositor da São José dos Campos, muito bom. O Tito Pinheiro, que é outro, né? Aí eu fui chegando, trouxe o Soneca, eu fui com o Ricardo Soares, um compositor, o Rica Soares. Ele me levou, depois eu trouxe o Soneca, trouxe o Ricardo Moreira, aí fui chegando o Álvaro Coelho. Enfim, montamos um grande time de compositores, né? Eu acho que nenhum lugar que trabalha com música autoral conseguiu reunir um grupo de compositores como nós reunimos lá no auge do Caiubi, ali na Rua Caiubi. Um grande talento, com grande qualidade. Muita qualidade. De primeira linha. E completou agora o quê? 20 anos vocês comemoraram? 20 anos. 20 anos, né? Mês passado nós comemoramos 20 anos.
O Bar do Juninho fica na Francisco Morato, em Não, Pinheiros. fica na Mourato Coelho. Morato Coelho, Morato Coelho 585, esquina com a Cardeal Arco Verde. Segundo saldo de todo mês. Segundo sábado lá tem o Sopa de Letrinha Sarau. É um sarau onde a gente tem vários convidados, né? Geralmente nós escolhemos um autor para ser homenageado, para lançar um livro. Convidamos alguns compositores e poetas, né? Como convidados especiais do dia, e tem um palco aberto onde a galera pode ir, só colocar o nome na lista eu vou pedir a participação do Arnaldo a chegar um pouco mais da gente aqui, porque eu tô achando o Vlado tão sério, né? Não, mas o Vlado, como eu falei, ele é o apresentador, né, do sarau lá. Vocês não imaginam, né? O agitador, o Silvio Santos, não, ele... Arnaldo, como que ele é mesmo que ele faz, né? O Vlado, uma das características dele, vou puxar um pouquinho aqui, é o bom humor, né? O Vlado é muito bem humorado e tem tiradas fantásticas. Durante a apresentação do Sopa de Letrinhas, sábado mesmo, eu presenciei, estive lá. E eu ia só acrescentar que o Sopa de Letrinhas foi um desenvolvimento do Clube Caiubi, né, Vlado? Isso. Segundo você me contou, porque o Clube Caiubi era muito mais voltado à música, e aí começaram a aparecer... Era voltado à música, mas aí música, começa né? a aparecer os poetas. Isso. E aí começa a pintar o sarau Sopa de Letrinhas, abrindo mais espaço para poesia, para literatura, né? A gente tinha o Caiubi, como era voltado para música, mas dentro do público que frequentava o Caiubi tinha muita gente que escrevia, muito poeta, escritor, e sempre o pessoal, vamos fazer por que você não faz um sarau também, com mistura poesia e tal? Aí um dos produtores do Caiubi na época, o Henrique, falou assim, faz um sarau, né? Vamos fazer um sarau. Aí a gente começou a arquitetar, como eu já era o MC, o apresentador da bagaça do Caiubi, aí eu acabei também assumindo a apresentação e também assumi a produção do Sopa de Letrinhas até hoje. E fica evidente assim que aquilo te realiza, né? Você é uma alegria, uma satisfação. Que você... Porque a proposta do Sopa sempre foi o bom humor, né? Porque muitas vezes você, quando você fala para um leigo que você vai fazer eu faço um sarau, aí o cara já imagina, né, uma biblioteca, aquele silêncio, aquelas pessoas com aquelas caras de intelectual, né, de boé e tal. E eu falei, não, eu não quero um sarau assim, vamos fazer um sarau, né, descontraído, vamos tirar sarro, vamos rir, vamos, né, aproveitar, gozar mesmo, né, com o sarau, né, vamos curtir a literatura, mas vamos curtir os amigos, Sim. né? Então a gente sempre brinca, tira um sarro com um ou outro, né, faz umas piadas, para tentar deixar a coisa mais leve possível. Sim. Para tirar o peso, né, daquele peso mesmo que o sarau traz, né? O Vlado, queria que você falasse um pouquinho, além do Vlado ter uma poesia recheada de referências, né? Citações a filmes, quadrinhos, desenhos, cultura pop e também literatura beat, entre outras coisas, ele tem uma veia que também se expressa na poesia muito com humor, né? Mas tem outras coisas também. Mas na música eu acho que você tem esse lado de humor também muito forte, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também. O Duda até apareceu com o violão aí. Coincidentemente, o Tatau trouxe um violão. Acho que é hora de você mostrar esse outro lado seu. Se você sentisse à vontade, claro. O pessoal acaba me vinculando muito com o cara que apresenta o Sopa de Letrinhas, né? Que é aquele palhaço, brincalhão e tal. Mas eu acho que na produção literária e também até na música, eu acho que eu tenho mais coisas sérias, depressivas, inclusive tem um lado depressivo muito foda. Inclusive no Noia, né? Marcado pela pandemia. É isso que eu ia falar, mas muito teve uma forte razão, isso. né? Sim, Noia mas teve uma razão. uma... Os anteriores também tem essa carga emocional do... Tem. Não sou aquele cara que, se você pegar a minha arte, a minha produção artística, que vai falar, pô, esse cara é o cara mais palhaço e engraçado do mundo. Não.
Eu falo, pô, esse cara tem um quê de... Tem um quê de depressão, tem um quê de contestação. É claro, eu procuro nunca colocar a minha arte nem a minha música como autopiedade, né? Então sempre a ideia é sempre estar rindo das minhas mazelas, e as minhas mazelas acabam também sendo as mazelas de muita gente, então você acaba se identificando, porque as minhas mazelas pode ser a tua, né? Pode ser a do Arnaldo, enfim. Ô Vlado, alguém musicou algum poema seu? Poema Quem? meu, sim, musicou. O Soneca, musicou o Márcio Policastro, musicou até o Léo Nogueira andou musicando. Cássio Figueiredo fez uma linha. Cássio Figueiredo fez um blues maravilhoso. Cássio Figueiredo conseguiu extrair uma... E Arnaldo Afonso adaptou um tema. Arnaldão. Adaptei um tema, não foi propriamente musical. Arnaldão também musicou Os Desperdiçados do Os Mundo, Desperdiçados, que é um poema peguei a ideia. que é um poema do meu primeiro livro e tal. Mas você captou a ideia e foi embora. Mas porque o problema que eu falo com alguns amigos que tentam musicar poema, eu sempre dou liberdade para os caras, é poesia, é um poema que não tem rima, né, tem uma métrica mais solta, então às vezes é difícil de musicar. O Teju Franco, né? Teju Franco musicou um poema que eu achava que seria imusicável, o grande Teju acabou musicando, e eu sempre falo, cara, pode cortar, pode acrescentar alguma coisa para arredondar a música, né, tal. Mas geralmente os caras pegam e foi fiel, né? Então eu sei que é muito difícil. E eu sou muito chato, eu tenho pouquíssimos parceiros. O Cueva também? Não, Cueva não. Não. Eu acho que eu devo ter 4, 5 parceiros na vida, porque eu sou chato e geralmente quando eu vou fazer música, eu faço a letra junto com a música, né? Eu quase não, por exemplo, eu nunca musiquei um poema meu. Eu nunca peguei um poema de um livro e falava, vou musicar esse poema. Então, as músicas que você tem não são poemas que você não, musicou? Não tem nada a ver, uma coisa são letras que nasceram em função da música, ou, né? Não são poemas, nunca consegui musicar. Eu ouvi dizer que você tem uma música que fala da Vila Ré, é verdade? A Vila Ré? Eu cito a Vila Ré. Quem me falou foi o Soneca, conversando com o Soneca. Onde você mora, Soneca? Eu moro em tal lugar, e você? Eu moro em tal lugar. Pô, na Vila Ré, eu lembro de uma música do Vlado falando da Vila Ré, eu achei até que... Você mora na Vila Ré? É. Eu até achei que era uma música dele com você, mas ele falou, não, isso é do Vlado, mas eu canto, faz parte do repertório cantar essa música do Vlado. Você se lembra, né? Essa já é uma zoeira chamada Meu Companheiro Violão. A gente brinca, eu zoava com... Eu nunca fui um grande violonista, né? Então eu brincava com a ideia do cara receber um violão de presente do pai e o cara não tocar porra nenhuma, e no final ele rifa o violão, ele dá o violão, né? É Meu Companheiro Violão. Faz muito tempo que eu não toco, mas vamos ver se eu consigo lembrar. Pode ser, só um trecho, não precisa ser todo, não. Todo juro esconjuro, não tenho um tostão. Cortar a luz, fiquei no escuro, sobrou apenas pra um sanduba no Estadão. Quem dera viajar pra Europa, cruzar o mundo de avião, conhecer a Torre Eiffel, o Monte Fuji no Japão. Mas só tem um passe de metrô, doutor, dá pra chegar na Vila Ré. Pra voltar eu venho a pé, meu pisante é minha condução. Sou pobre de maré, mas eu tenho um violão. Sou pobre de maré, mas eu tenho um violão. Um tacamine preto que ganhei de papai, um brilhante músico da noite paulistana que
antes de morrer de câncer nas cordas vocais, de tanto cantar sem retorno, me disse: meu filho, pega este violão. Papai era italiano e o papai falava: meu filho meu, pega este violão e seja um grande violonista. Eu digo: sim, papa, pega o grande violão e seja um velho violinista. Esqueci o resto. É isso aí. Vlado Lima. Pois é, o Vlado, ele tem esse lado aí que a gente conhece muito o Vlado como escritor, né? Mas quando eu fico instigando essas coisas, é justamente para mostrar esse outro lado que... Mostrar não vou usar essa fama, mas essa fama escondida, né? Que você tem. Porque, ainda mais na semana retrasada, que teve o sarau da Maria lá também, que você levou aquela música do Maconheiro. maconheiro, né? Que todo mundo falou assim, mas essa música é estranha, mas a coisa é certa. No mínimo, ao ouvi-la, todo mundo fica rindo, né? Não sei se é pela reação, né? Ou se é justamente por conta do artista, né? Mas é sua música e letra? É, música minha. É antiga? A música já tem uns anos já. Tem uns anos. Você diria que é o seu grande sucesso, não? É uma música que muita gente conhece, né? Inclusive tem uma história engraçada que eu fui pra Trindade, eu fui passar umas férias em Trindade, aí tava no boteco, entrei no boteco pra jantar, ali em Trindade, e tinha uma bandinha, molecada, né, tocando. Aí os caras tocaram essa música, Maconheiro. Erraram algumas partes, mas tocaram, né? Aí eu fui falar com os caras, eu falei: pô, meu, de onde vocês conheceram essa música? Não, um amigo meu que me apresentou, não sei o que. Eu falei: eu sou autor dessa música, né? Eu falei: pô, É minha! É minha! Sou autor dessa música, como só tinha maconheiro naquela porra. Foi um sucesso em Trindade. Deixa eu tocar direito. E é sua música e letra? Música e letra. Uma brincadeira aí. Quantos anos tem essa música? Já tem uns 10 anos. Cara. 10 anos? Essa né? tem que dar uma palhinha, né? Tem que dar uma palhinha. Você vai fazer agora ou vai deixar para fechar? Tá. Tal como Você grande sabe, sucesso? você Não, você acha que é o seu grande sucesso? Até pro final. Não, acho que é. Porque esse é o tipo de música que eu lembrava quando o Zé Rodrigues estava vivo no Caiubi. A gente às vezes fazia o Caiubi era um encontro que a gente fazia toda segunda-feira. De madrugada, né? Não, começava às 9 e até, né? Até para você fazer. Até a terça. Porque segunda-feira era um dia que os músicos, entre aspas, né? Descansava, não ia trabalhar e tal. Então você fazia encontro para aproveitar essa galera que tocava na noite, no resto da semana. Aí, mas tinha dia que tava caído, né? Aí eu lembro, o Zé sempre chegava para mim e falava assim: porra, Vlado, tá muito caído hoje, né? Zé Rodrigues, grande compositor de Casa do Campo, Zé era um querido, um paizão, um irmãozão. Aí o Zé chegava pra gente e falava assim: meu, tá muito caído hoje. Vlado, vai lá, toca maconheiro e toca fogo nessa porra, tá muito devagar. Aí eu subia e fazia, porque ela vem, algumas músicas, ela vem com uma mise-en-scène, né? Com uma palhaçada, com uma história, né? Não é você só chegar lá e tocar a música. E principalmente maconheiro, né? Então, o maconheiro conta uma história de como ela nasceu. O nome da música é Maconheiro. Na verdade é Maconeiro. Maconeiro. Porque eu tava em aquela cidade lá de Bicho Grilo, como é o nome? Trindade, você falou? Não, Trindade não. São Tomé, não, São Tomé. Das Letras? Eu tava em São Tomé, molecão de tudo, assim, a gente tava acampando. Aí pintou, e do meu lado tinha uns argentinos. E aí baixou a polícia lá, cara. E eu sempre tive cara de maconheiro, apesar de não ser do meu negócio, não, cervejinha e tal. A polícia sempre achou que eu... Aí os caras olharam pra mim e falaram: cadê a tua barraca? Aí eu falei: minha barraca tá ali, vamos lá. Eu levei os caras até a minha barraca, os caras abriram a minha barraca, ficaram mexendo nas minhas coisas. Aí viram um pacote de açúcar, porque a gente combinava: você leva isso, você leva aquilo, né, no acampamento. E eu tinha que levar açúcar. Eu peguei aqueles pacotes de 5 quilos, não vou levar 5 quilos de açúcar. Eu botei num saquinho normal e trouxe. Aí o cara viu, o cara cresceu o olho, né? Viu aquele pó branco,
Já foi direto, abriu com o canivete assim, né? Meio Schwarzenegger, meio Rambo, botou o dedo. Ah, isso é açúcar. Eu falei, pô, eu falei que era açúcar. Só que do meu lado, tinha uns argentinos que tinham. Meu, eles comiam com farinha. Aí o cara tava com aquela feita de durepox, né? Marica, né? Então, a marica de. Aí o cara pegou a marica assim e falou pro argentino: cadê a maconha que tava aqui? Aí o cara já tinha 3, 4 dias fumando, aí o cara. Aí eu fiquei com essa história na cabeça e, pô, 10 anos depois eu acabei fazendo maconheiro. Arnaldo, e você entra na roda aí, pergunta para ele. Eu gostaria uma que ele dissesse, curiosidade. ele falou de coisas que eu acabei presenciando lá, né? Conheci, né, o Tavito, alguns Kleber Albuquerque lá no Sarau do Vlado, né? Ouvi as histórias sobre o Zé Rodrigues e tudo mais, né? Histórias do Clube Caiubi. E o Vlado, ele foi um dos caras também. Eu sou da Vila Maria, né? O Vlado também, apesar dele ser mais novo, de outra geração, mas ele já tinha um sarau há uns 10 anos e a gente não se conhecia. E aí aconteceu o lançamento do livro, do CD do Badão. Paulo Barroso, do Badão, e a gente conheceu o Vlado, a nossa turma lá do Sarau da Maria. E aí foi o Vlado que foi um dos criadores aí do Sarau da Maria. Queria que ele contasse um pouco sobre isso. Esse nosso amigo, ele estava fazendo um show numa escola que é bem emblemática ali para quem morou na Vila Maria, que é o Paulo Egídio, tinha um teatro e tal, ele fez um show lá, só que eu cheguei tarde. Quando eu cheguei já tinham terminado e eles estavam reunidos num bar. Aí, porra, uma galera legal, todo mundo tocando violão, aquele clima legal. Aí eu sentei numa mesa, tinha uma menina que é a Verônica, nossa querida amiga. Escritora. Aí a gente poeta, aí a gente começou a conversar e eu falei, poxa vida, o clima é tão legal, né? Vocês nunca pensaram em fazer um sarau? Ela falou, como assim um sarau? Pô, aqui tem toda uma galera, tem muito músico aqui, tem muita gente que toca, dá pra fazer um sarau, né? Aí ela falou, mas como que é? Eu falei, é assim, assim, assado e tal. Aí já acho que de uma semana, 2 semanas depois, a Verônica já contatou, né, uma porrada de gente, aí marcamos uma reunião, foi assim, né? Mais ou menos, É. A Aí Cida já Foram tá, 2 semanas de shows do Badão, eu acho, ou 2 dias, 2, 3 dias, né? Um fim de semana. Assim. E aí a gente acabou amadurecendo essa ideia nas conversas. Né? Aí a gente foi conversando mais e tal, aí marcamos umas reuniões na casa, acho que uma das primeiras foi na casa do Rosa, inclusive, Oswaldo Rosa. Aí a gente, como é que faz? Aí como eu já fazia o Sopa de Letrinhas há 10 anos já, eu fui dando o caminho. Falei, não, ó, faz isso, faz aquilo, vamos fazer um banner, e chama, e convida. Aí como eu já tinha muito conhecimento, eu falei, eu convido as pessoas, aí, né, as primeiras edições do Sopa, eu ficava convidando a galera e tal. Aí foi, deu todo o caminho. o pessoal da Maria foi pegando o jeitão da coisa e depois eles chegou e falaram, agora vocês tocam aí, tocam o sarau O sozinho. Sarau da Maria, nesse último final de semana, ele completou 10 anos, né, Arnaldo? Foi Sim, uma sim. grande festa. Num dos primeiros saraus, eu acho que foi o Vlado acabou levando lá o Lula Barbosa, o próprio Tavito no segundo sarau, lá no Bar do Giba. Os primeiros eu sempre ficava na parte de convidar, né? Mas aí depois o Arnaldão assumiu esse posto também, já começou a frequentar outros lugares, outros, né? Começou a conhecer poeta, músico, começou a convidar também. Eu conheço fulano e tal. Aí pegou o jeito da coisa e foi embora. Vlad, é o seguinte, a nossa média aqui, média, né? Não tem que ser isso, mas a média é de 30 minutos. Nós estamos com 29. Ou seja, você pode fazer o maconeiro, encerrar, mas eu sempre faço essa pergunta, antes de encerrar. Tem alguma coisa que você queria falar e nós não perguntamos, ou você, mesmo sem perguntar, você gostaria de acrescentar? Fica à vontade. Cara, eu tô vendendo uma Brasília 79. Bancos de cor. Acho que seria legal você ler um poema do Noia, ou, né, ou algum outro, né, que você saiba de cor, assim, que você tenha no celular. De cor é foda. Vou ter que Antes botar de encerrar. Tem que botar o óculos aqui, peraí. Vamos ver.
até me deixei umas coisas marcadas. É isso que eu ia falar agora, essa observação. Você colocou tantos aqui, ó. Se você tem quiser, que escolher. a gente põe mais meia hora, não tem problema. Aí somente para essa parte, não tem problema. Ó, essa vai pro. Vou colocar um que o. Vou falar um que o Teju musicou. E para vocês verem a dificuldade que o cara teve de musicar, porque foi um texto que não tem métrica, completamente solto, né? É o texto que. Opa, obrigado. É o texto que abre o meu livro Noia. Chama-se Na Carne do Poema. Na carne do poema. Na pele do poema, uma cartolina branca grita: aqui não tem metáforas de marzipan com açúcar de confeiteiro. Não tem rimas reumáticas e nem aquela charopada guti-guti de autoajuda. Aqui não tem gotas de otimismo, minutos de sabedoria, receitas de felicidade ou pérolas da filosofonice de boteco. Aqui, na carne do poema, só pus, caos, câncer, bala perdida e restos de desastre numa garrafa de pisco. Aqui, na carne do poema, só filas, felas, falos mortos, pó de apocalipse, melancolia self-service, miojo sabor cicuta, saudades da suástica, leros e boleros e kamikazes sem capacete. Aqui, Serguei balança enforcado no quarto do Hotel Inglaterra. Flor Bela jaz entupida de água do Tejo com barbitúricos. Torquato fechou a porta e abriu o gás. E eu acordei nublado. Aqui, o cano frio do verso nas minhas têmporas. A roleta russa girando, o gatilho, o cão, o tambor e a bala sem rédeas deslizando nas cordas da balalaica. Procurando palavras revigorantes para justificar o seu dia, perdeu o playboy. Aqui, Deus é menos que um furúnculo. Coxim, coachim. De cu é rola. E canibais usam guardanapo. E ele conseguiu musicar. Ele conseguiu musicar isso aqui, Você cara. não sabe tocar, né? Isso aí. Não, imagina. As músicas do Teju, aqueles acordes, né? Cheio de Ele é mil muito acordes, bom. aquelas pestanas. Não consigo tocar, não. Arnaldo, mas eu Posso passar o prepara violão mais pra um, ele? prepara mais um poeminha antes. O Vlado Lima para mim, já escrevi isso no meu blog, inclusive, é o maior poeta da seara alternativa. Grande, amiga. E olha, foda. tem grandes poetas. Amiga é Não foda. é, não é não. Amigo é Não é pra não. essas coisas. Não é não. Vocês viram aí que muita referência, muita citação, muita associação de ideias, muitos sentimentos que são misturados ali dentro dessa problemática contemporânea, né, que ele vai expressando magnificamente de forma literária aí. Vê mais um poeta e depois a gente vai pro Maconeiro, ó. Vamos lá. Isso chama-se Porre da Porra. A cerveja gira dentro da cabeça. O torresmo gira no estômago. E ali, na mesa ao lado, o senhor Wonka e os Umpa-Lumpas dançam um forró arretado no chão de gelatina. Tudo que entrou redondo quer sair quadrado. E acho que vi Jesus na goiabeira tomando chá de boldo com engove. O planeta roda em gravidade zero e as ondas gigantes do mar de Bering parecem sorrisal. Não sei se o mato verde que fumamos no banheiro do balneário era cannabis ou orégano, ou se a diva que chupou a minha língua era uma puta ou um traveco. Houston, temos um problema, mas o que acontece aqui na Augusta, fica na Augusta. Tudo bem secar 12 litrões de Skol e meia garrafa de Domecq. Zé Pilintra, Alan e o Vero Shaw bebem pra caralho. O foda
é acordar de pau duro e ressaca na porta de uma igreja evangélica em plena terra plana. Please, o último que sair, apague o som. Flávio Lima. O nosso maconheiro, o nosso grande artista, nosso querido Vlado Lima. Compareçam no Sarau todo segundo sábado. Segundo sábado na Rua Morato Coelho, 585, quase esquina com a Cardeal Arco Verde. Lá no Bar do Julinho, que também é assim como o Bar do Frango, é um templo, né, da música, né, da cultura. Da cultura. É isso aí. Bom, só avisando que essa música é cantada em portunhol. Portunhol é aquele idioma que é falado ali na Ponte da Amizade, né, quando você vai comprar aquelas muambas. Então, quem não entender o dialeto, é só acompanhar a legenda, que o Duda vai colocar depois. Vamos lá. Hey, maconero, ¿qué pasa, cabrón, contigo? Yo soy maconero, mas yo só fumo, yo no trafico. Rolava na festa louca, com vinho, chapinha, nervinha na boa. La mulherada besava na boca. Eu gritava aloha, la luna sob a fogueira, la galera em alta astral, Bob Marley la noite inteira. Ai caramba, que luar animal, Bob Marley la noite inteira. Ai caramba, que luar animal. Maconero, ¿qué pasa, cabrón, contigo? Yo soy maconero, mas yo só fumo, yo no trafico. Fui parar na delegacia de capitão Obirahara, que não, errei, peraí. Entonces pintou sujeira, baixaron los hombres de camburón, revistaram mi carteira, cheiraram mi mano, me deram razão. Foi quando o senhor sargento, metido a rambo com a cara de robô, mirou, me olhou vermelhos e com a voz do além me interrogou. Mirou, me olhou vermelhos e com a voz do além me interrogou. Ei, muchacho, cadê a marihuana que estava cá agora pueco? E eu disse, el gato fumou, senhor sargento. E cadê o gato, muchacho? Hã? E cadê o gato, muchacho? Ai, como? E cadê o gato, muchacho? El gato? Hã? El gato? Está muito louco. Hey, maconero, ¿qué pasa, cabrón, contigo? Yo soy maconero, mas yo só fumo, yo no trafico. Fui parar na delegacia de tal capitão Obirahara, que chutou-me escuchador de novelas, só com meus baguitos cuspiu em minha cara. Depois me fez sermão, niños malos não vão pro cielo. Me abraçou e fez uma oração, e me deu CD do Padre Marcelo. Me abraçou e fez uma oração, e me deu CD do Padre Marcelo. Arriba, maconero, ¿qué pasa, cabrón, contigo? Yo soy maconero, mas yo
só fumo, eu não trafico. Eu sou como Bill Clinton. Eu fumo, mas eu não trago. Ai, caramba!